Bem-vindo a todos, vamos fazer aqui uma revisão sobre clima. Então, a formação do clima. Compreender a atuação dos fatores e dos elementos climáticos para a formação do clima. Por que alguns lugares são quentes e outros são frios? Por que alguns lugares são chuvosos e outros não? Como é o clima no lugar onde moramos? Então, tudo isso são perguntas que devem ser analisadas. Então, vamos lá. Formação do clima. O que é mesmo clima? É o comportamento e a dinâmica das condições da atmosfera, chuvas, ventos, temperaturas em um dado local. Então, de acordo com as condições daquele local, ele vai apresentar características durante o ano, que se repetem no verão, primavera, no inverno, no outono. Então, tudo isso tem que ser analisado. Quais os fatores contribuem para o clima? O clima é formado pela combinação dos elementos climáticos e dos fatores geográficos que atuam em uma região. Vamos conhecer os principais elementos do clima. Então, aqui, temperatura é um elemento do clima. Temperatura depende da insolação, isso é, da quantidade de luz e de calor do sol em determinado lugar. Então, regiões norte, vão receber iluminação, mas não vão ter calor tão forte quanto na região equatorial. Então, isso é importante. Então, a zona polar ártica, zona temperada do norte, zona intertropical, com a linha do Equador aqui, zona temperada do sul, zona polar ártica. Então, essas são as zonas climáticas da Terra. A distribuição desigual de luz e calor do Sol nos dois hemisférios norte e sul ao longo de um ano resulta das 4 estações: primavera, verão, outono e inverno, que tem início nos equinócios e solstícios. Essa variação se deve principalmente à inclinação do eixo da Terra, que tem forma esférica, associada ao movimento de translação, que também influencia na formação das zonas climáticas da Terra. Então, tudo isso faz com que as estações do ano mudem. Como tem uma inclinação do eixo da Terra, existe a mudança de estações do ano. Se não tivesse essa inclinação, não haveria mudanças em estações de ano. Então, aqui nós vimos o desenho com uma inclinação aqui mostrando a inclinação da Terra, equinócio de março, equinócio de setembro, então dias e noites iguais, solstício de julho e solstício de verão, nós vamos ter dias e noites desiguais. Então, ao observarmos as imagens ao lado, podemos ver que as diferentes zonas climáticas existentes na Terra têm relação com, letra A, o movimento de translação, o formato esférico e sua inclinação. Então, essa é a resposta correta aqui. Nós temos aqui também a precipitação. A água presente na Terra pode precipitar-se e cair em forma de chuva, neve e granizo. Isso vai influenciar também nas temperaturas da Terra. E esse desenho mostra esse processo de evaporação, condensação, transformando o vapor em nuvens, e também a precipitação, que é a chuva caindo. Então, esse é um ciclo. A pressão atmosférica é importante aí também. Então, o que nós vamos ver aqui? É a pressão que o ar exerce sobre tudo que existe na superfície da Terra. Então, é o peso da atmosfera, é o peso do ar que existe na atmosfera. Varia de um lugar para o outro, e a diferença de pressão atmosférica entre os dois lugares dá origem aos ventos e às massas de ar. Então, o que faz os ventos existirem? Essas diferenças de pressão e de temperatura. Latitude, quais são os fatores que influenciam o clima? Continuando aí, latitude. Em áreas próximas à linha do Equador e às regiões tropicais, a quantidade de radiação solar recebida é maior. A temperatura diminui do Equador para os polos. Então, essa é a questão da latitude. Então, latitude maior, 90 graus no Polo Norte, latitude
latitude menor 0 graus na linha do Equador. Altitude. Então a altitude seria a medição do nível do mar, né, até o ponto, né, que se está fazendo a medição. Altitude. A temperatura diminui em média 0,6 graus, né, a cada 100 metros de altitude. Os raios solares aquecem a atmosfera através de radiações refletidas pela Terra e radiações. À medida que estamos mais longe da superfície, menor é a temperatura. Então, ao nível do mar na praia, as temperaturas são maiores. No alto de uma montanha, né, as temperaturas serão menores. Outra influência importante, né, outro fator seria a maritimidade, que é o mar, né, a influência do mar. Por isso é maritimidade, influência do mar. Quanto mais próximo do mar, mais úmido, né, e mais calor também. Então você vai ter essa influência, mas principalmente mais úmido. E a continentalidade, né, quanto mais longe do mar, né, mais seco nós vamos ter ali a atmosfera. Então, em áreas mais próximas do mar, a variação da temperatura é menor que em áreas continentais e distantes do mar. Então isso também acontece, né? Então as variações são maiores no interior, né, do continente, e menores próximo ao mar. Fizemos aí uma revisão, né, do que nós entendemos aí sobre pontos importantes sobre clima. E ele fala sobre climograma aqui no final, né? O climograma, também chamado de gráfico climático, é um gráfico duplo que resulta da junção de um gráfico de linha para as médias de temperatura e um gráfico de colunas para as médias de precipitação, né? Então, aqui nós vamos ter os meses do ano, né? E essas, né, colocações aqui sobre as precipitações. Então chove mais, né, nas colunas, e as temperaturas aqui, né, na linha riscada no gráfico. Então isso é um climograma. Então nessa aula estudamos sobre a formação do clima, conhecemos os fatores e elementos responsáveis pela determinação do clima.